Contexto Geral entrevista o advogado e professor de Direito Tributário Erinaldo Dantas. Meu pai nasceu no Rio Grande do Norte, em Currais Novos, próximo a Mossoró, no Rio Grande do Norte. Minha mãe nasceu no Rio Branco do Acre. Por motivo de saúde, ela veio aqui para Fortaleza. Meu pai veio para Fortaleza por negócio do meu avô. Eles se encontraram na juventude e depois de um ano de namoro já estavam casados. Menos de um ano depois eu já havia nascido, isso aí em 73. Sou criado em Fortaleza, de uma criação bem simples. Eu tive a oportunidade de ter aquela infância de crescer no bairro, de conversar com os vizinhos, longe dessa vida tumultuada de hoje, de apartamento, de insegurança. Meu primeiro vestibular não foi para Direito. Eu cursei Engenharia Mecânica, na Universidade Federal do Ceará. Começando, o meu vestibular foi de dezembro de 90, as aulas começaram em fevereiro de 91. Só um ano e meio depois, eu fui fazer o vestibular para Direito na Unifoto. Tentei fazer simultaneamente as duas, mas acabei desistindo de Engenharia. E entrei no Direito porque em 91 eu convenci a minha mãe, que é advogada, a colocar um computador no escritório. Naquela época os advogados achavam bonito aquela petição feita à máquina de escrever. Só que muitas vezes eles repetiam diversas vezes aquele mesmo texto. Então eu convenci minha mãe em 91 a colocar um computador no escritório, mas como naquela época o computador era um bicho de 7 cabeças, eu que na época era acadêmico de engenharia, comecei a trabalhar no escritório como operador de sistema, operador de computador, operador de informática. E pude conhecer então o direito tributário. E encontrei ali no direito tributário uma oportunidade de aplicar aquilo que eu tanto gostava, que era a matemática, no direito. Então, apaixonado pelo direito tributário, eu já fiz vestibular, já querendo trabalhar, fiz toda a minha faculdade voltada para o assunto. Como o escritório tinha processo nessa matéria, eu tive a oportunidade de aprender não apenas na esfera administrativa, mas também na esfera judicial. E assim que me formei, já com a experiência, eu sentia que já estava começando com quase 5 anos de profissão. Tive a oportunidade de fazer especialização em Direito Tributário com o que eu penso que é o maior ícone do Direito Tributário no Brasil, que é o professor Hugo de Brito Machado. Ele, quando se aposentou, na época, como desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ele montou aqui um curso de especialização. Eu tive a oportunidade de ser aluno dele, de conhecer melhor o professor Hugo, e com base naquilo que eu aprendi, com base naquilo que eu estudei, eu acho que eu me tornei um melhor profissional. E a sequência natural foi o início das aulas. Eu já estou com uma certa bagagem, já ensinando tanto na graduação, eu ensino na graduação na Faculdade Farias Brito, como nas especializações, as mais diversas na cidade, pelo Nordeste. Tudo, evidentemente, dentro da minha área. Eu me sinto quase como um analfabeto em outros ramos do direito, de tanto aquilo que eu estudei, de tanto aquilo que eu foquei a minha carreira profissional. E fico muito orgulhoso quando nosso escritório, que é um escritório nascido aqui em Fortaleza, um escritório sem tanto apadrinhamentos, já está há 6 anos seguidos como um dos maiores escritórios de advocacia do país, no critério da admiração, não no critério da quantidade de advogados. Existe um ranking que é feito pela editora Análise, e há 6 anos consecutivos nós estamos entre os 500 escritórios mais admirados do país. É o que me deixa muito orgulhoso e motivado para continuar esse trabalho que busca trazer justiça fiscal para o cidadão, que visa encontrar uma justa medida entre a capacidade de pagamento e a necessidade de receita por parte do fisco. Eu acho que se eu fosse começar hoje de novo, eu talvez fosse pela questão ambiental. Eu penso que o direito ambiental é a grande bola da vez do direito hoje, porque o nosso planeta ele ultrapassou o seu limite. O planeta Terra ele não aguenta o consumo
num cidadão americano médio sendo aplicado em todo o planeta. Então, a quantidade de recursos, ela infelizmente está se esgotando, o que força que os governos tomem medidas para preservar o nosso ecossistema. E nesse controle, nessa regulação da conduta humana, todos aqueles que militam com o direito ambiental vão ser pioneiros. Acho até que é uma área em que nós vamos ter uma série de microespecialistas. O sujeito vai ser especialista no que diz respeito à energia eólica, ele vai ser especialista no que diz respeito a recursos hídricos, uma situação grave, no momento de seca sem igual vista atualmente no Nordeste brasileiro. O sujeito vai ser especialista em energia solar, enfim, existe uma série de micro-áreas no direito ambiental que é uma área que me agrada profundamente e eu costumo dizer que eu tento ser liberal, eu tento ser muito light com uma série de problemas, mas com a questão ambiental eu acho que ninguém pode ser. Eu acho que nós temos que ser um pouco rigorosos no respeito à preservação do meio ambiente, porque um crime ao meio ambiente não é um crime feito a esta geração, é um crime feito a gerações futuras. Uma omissão nossa vai gerar um prejuízo para nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. E como falava o Martin Luther King, aquele famoso discurso ali em Washington, de frente para o Lincoln Memorial, de que ele não se preocupava com o silêncio dos maus, com o barulho dos maus, ele se preocupava com o silêncio dos bons. E eu acho que todo aquele que está me ouvindo agora, que está me assistindo agora, deve fazer um juízo e pensar o que é que nós estamos fazendo para preservar o planeta, o que é que nós podemos fazer para preservar mais ainda. Por isso que eu acho que se eu não estivesse tão engajado com o direito tributário, essa seria sim uma área que eu teria uma especial afeição. Eu aprendi com meu pai que a vaidade ao lado da ingratidão são os dois piores defeitos que o homem pode ter. A vaidade costuma deixar a pessoa cega. Eu costumava dizer, digo no meu escritório, digo em todos os projetos que eu participei, de que eu não queria ouvir dos meus colegas de trabalho elogios. Elogios só desse sujeito cego e vaidoso. Eu queria ouvir críticas, porque através das críticas a gente consegue sempre melhorar, sempre avançar cada vez mais. Eu não sei se é por causa desse meu jeito mais tímido, mais discreto, eu nunca dei muita bola para a vaidade, mas infelizmente sou forçado a reconhecer que a vaidade é uma barreira que impede uma convivência melhor entre todos os cidadãos. Jesus ensinou a amar o próximo como a si mesmo. Então, quando o sujeito é vaidoso, ele tem essa dificuldade de amar o próximo porque ele se sente melhor. E, na realidade, todos nós vamos ter o mesmo destino, que é a morte. E o mais importante é, durante essa nossa breve existência, é ter uma convivência melhor contra todos os nossos iguais. Eu fui candidato 2 vezes à presidência da OAB eu costumo dizer, por um acidente do destino. Eu sou contra a política profissional. Eu acho que aquele que exerce uma função de representação deve exercer por um mandato, por um momento, por uma fase de vida e sair. O profissionalismo na política, eu acho que causa uma série de retrocessos que nós temos ainda nos dias de hoje. Eu entrei na OAB como membro da Comissão de Estudos Tributários, na época vendo uma série de omissões da OAB no que diz respeito a essa área. Foi extremamente gratificante, tive a oportunidade de lutar pela redução do ISS, do IPTU, da contribuição para a alienação pública. E isso aí me alçou, por convite do então candidato à presidência do OAB, Leitão, a ser candidato ao conselho. Fui eleito conselheiro. No mandato seguinte, ele me convidou para ser diretor junto com ele, para ser o tesoureiro do OAB, já que eu tanto defendia a redução da carga tributária. Tinha a oportunidade de aplicar isso aí quando fui tesoureiro. E quando da sucessão do presidente Hélio Leitão, aconteceu uma situação engraçada. O vice-presidente se afastou, o vice-presidente, o Francisco Antônio Nogueira Bezerra, ele se afastou para ocupar a Procuradoria-Geral Adjunta e houve um revezamento entre os outros 3 diretores da vice-presidência. A oportunidade que eu tive de ocupar em 2 períodos, que totalizaram 2 períodos de 6 meses.
E em razão dos meus 2 colegas de direção não terem interesse em seguir à frente na OAB, os 2 foram candidatos, um a desembargador do trabalho e outro a desembargador do Tribunal de Justiça, eu recebi então a indicação do então presidente do ABL Leitão a ser candidato, algo que me surpreendeu, não havia me preparado para isso daí, eu estava em pleno doutorado, então não tinha essa programação prévia. Assumi o desafio, como a eleição terminou com uma diferença muito apertada de apenas 22 votos, em um universo de mais de 9 mil votantes, foi natural que na eleição passada, todos aqueles que estiveram comigo na primeira eleição insistissem para que eu fosse de novo nessa nova candidatura que terminou com a diferença apertada de 7% dos votos. Em nenhum momento, ainda esse final de semana, um colega perguntou se nós estávamos contra isso ou aquilo. Não, a nossa candidatura, eu costumava dizer que não é contra nem A, nem B, nem C. Era uma candidatura a favor da advocacia, porque eu penso que a OAB, e uma autocrítica que eu faço também, a administração que eu fiz parte, eu acho que a OAB ela tem uma participação importante na sociedade, na defesa dos direitos humanos, na defesa do meio ambiente, mas falta uma OAB mais presente do lado dos advogados. Quem é advogado que está me assistindo, sabe que advogado no estado do Ceará é muito difícil. Quando a gente tem a oportunidade de sair do Ceará, ir para o Rio Grande do Norte, ir para Paraíba, ir para Pernambuco, ir para a Bahia, a gente percebe que o advogado lá é muito melhor tratado e percebe uma facilidade no exercício da advocacia. Eu vou citar um exemplo simples. Se eu tiver um processo, por exemplo, em Natal, eu dou entrada em qualquer comarca do Rio Grande do Norte e a minha petição chega até Natal. Eu aqui em Fortaleza, se eu tiver que dar entrada numa petição até em Iguatu, até Crateús, e o processo não for eletrônico, eu sou forçado a ter que arranjar alguém ou eu mesmo ir até Crateús só para dar entrada numa petição, só inclusive para perder tempo, porque quase todas as comarcas estão sem juízes. Então, o nosso grande objetivo nas 2 candidaturas é ter uma gestão que fosse mais voltada para o advogado, que é aquele que mais precisa de ajuda nesse momento. A advocacia no estado do Ceará, ela passa pela sua maior crise de toda a história. E eu penso que é importante que a OAB encontre soluções com o Tribunal de Justiça, com a Justiça Federal, com a Justiça do Trabalho, que sejam efetivas. Eu não falo em reclamar por reclamar, porque eu acho que a reclamação excessiva, na realidade, vai criar um distanciamento entre o Poder Judiciário e a OAB. E eu acho que a solução se consegue através do diálogo. O protocolo integrado é uma ideia, a facilidade do recolhimento de custos judiciais é outra, enfim, uma série de ações que visem facilitar o exercício da advocacia e eu penso que é isso que falta. Faço aqui um elogio público ao atual presidente do Conselho Federal, o Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, que ele tomou 2 medidas que eu entendo como bem acertadas para começo de gestão. A primeira foi que ele lutou pelo simples para os advogados. É um absurdo que um escritório de advocacia pague de carga tributária mais do que o dobro do que uma loja em um grande shopping center na cidade. Então, é fundamental que os advogados tenham uma carga tributária mais baixa, que inclusive venha trazer para a formalidade uma série de advogados que, infelizmente, por impostos e contribuições extremamente elevados, acabam afastando o profissional da sua regularização. Como também foi ajuizado um ADIM buscando acabar para toda a sociedade os limites com a educação. A única forma que a gente tem de transformar esse país é através do acesso à cultura, à informação, à educação, e é um absurdo que o que eu gasto com isso daí eu não posso abater no imposto de renda, já que o valor colocado como abatimento não dá para pagar 3 mensalidades de qualquer colégio ou faculdade que tenha mínimas condições de funcionamento. Então, a ADIM que foi ajuizada, que visa acabar com esses limites, eu entendo como extremamente acertada e fica aqui os meus parabéns, uma gestão que está se iniciando, mas já mostrou que não está atrás apenas de apresentação midiática, e sim de medidas concretas que vão trazer benefício para os advogados e para a sociedade.
Justiça do Estado do Ceará, ela é a pior do Brasil, segundo números do CNJ, por 3 anos consecutivos. A Justiça Federal no Ceará é uma justiça que eu entendo como boa, existe boa intenção por parte dos servidores, por parte dos magistrados, mas infelizmente é uma justiça que ao longo dos últimos anos ela foi demorando na prestação jurisdicional. Ou seja, há alguns anos atrás se entrava com uma ação na justiça, um mandado de segurança urgente, e saía no mesmo dia com a liminar. Hoje você sai com a liminar, só que a liminar leva alguns dias até ser concedida. A Justiça do Trabalho é a justiça mais moderna, é a justiça mais eficiente e é a justiça que tem maior celeridade. A maior deficiência que existe na Justiça do Trabalho é que diz respeito ao respeito às prerrogativas dos advogados. O juiz marca a audiência de 5 minutos, como sabe que a audiência só vai acontecer de 15 em 15. O advogado, ele às vezes faz protesto em audiência e o protesto não é registrado em ata. Então, a justiça célere, mas a gente não pode permitir que a celeridade venha pedir a prestação de um serviço por parte do profissional. E o grande gargalo, então, que a gente tem é a justiça do Estado, a justiça estadual, a justiça que mexe com o direito de família, a justiça que mexe com o crime, a justiça que mexe com a relação, que trata das relações entre os particulares, a justiça civil. E essa justiça é a que mais tem uma presença social, na minha opinião. É a justiça que resolve aquele problema do vizinho, é aquela justiça que resolve o nosso problema do dia a dia, aquele problema que resolve o meu inventário, que resolve o problema da sua separação de algum ente querido. Infelizmente, essa justiça está paralisada. Se a gente for verificar os números do CNJ, a gente vai verificar que, em média, um juiz da Bahia e um juiz de Pernambuco, ele julga 2 vezes mais do que um juiz aqui do Ceará. Então, tem alguma coisa errada. Eu vou esquecer aqui que o problema de estrutura nos fóruns, porque o Fórum de Fortaleza, que por ser a capital, por ser o principal fórum, por ser um dos maiores fóruns do Brasil, deveria ser um exemplo. Qualquer pessoa que se dirigir lá vai encontrar um calor absurdo, uma desorganização, os balcões têm menos de 1,5 metro. Eu estou sendo aqui bem exagerado. Acho que os balcões devem ter 1,30 metro no máximo. Não cabem 2, 3 pessoas. Quando se abre uma porta, machuca um advogado, tanto que tem advogado que entra e passa a chave na secretaria. Eu vou esquecer esses problemas de desconforto por parte do usuário. Quando a gente pensar em fórum, o fórum serve para quê? Serve para atendimento à sociedade. Então, se serve para atendimento à sociedade, é um fórum que não tem uma condição mínima de conforto para a sociedade, já houve um erro ali grosseiro por parte do projeto. Mas esquecendo essa dificuldade, esquecendo o conforto, pensando exclusivamente na produtividade, o que a gente encontra é uma quantidade de processos, resolvidos, definidos, infelizmente, aqui no Ceará, bem inferior a outros estados. Eu peguei Pernambuco e peguei a Bahia, para 2 estados mais ou menos equivalentes ao nosso. Se a gente for para Santa Catarina, se a gente for para o Rio Grande do Sul, aí a diferença é estratosférica. Eu estou pensando só aqui no Nordeste, numa realidade parecida com a nossa. Eu acho que a gente só vai conseguir resolver isso aí através de uma análise da produtividade de cada juiz. Porque enquanto nós temos juízes que trabalham, e trabalham muito, nós temos juízes aqui que só trabalham, são juízes TQQs, só trabalham terça, quarta e quinta. Segunda não trabalha porque é muito próximo do final de semana, né? A semana está começando. Quando é sexta-feira não precisa trabalhar, porque hoje é sexta-feira. E você encontra uma série de juízes, os principais restaurantes da cidade, mas não encontra onde ele deveria estar, que é no fórum. E quando o advogado tenta falar com o juiz, para marcar uma novela. Porque para começar de manhã você não consegue ser atendido, porque poucos juízes trabalham de manhã. A grande maioria só dá uma passada à tarde, chegam depois das 3h30 e saem antes das 5h30. Então, eu acho que o que acontece com a maior parte dos juízes do estado do Ceará é que eles esquecem o que é que eles fazem. O que é que um juiz faz? Ele traz justiça para a sociedade. Ele não só faz assinar papel, ele não só faz bater o ponto. Não, o que o juiz faz é trazer justiça para a sociedade. Então, se ele voltar a se reanimar, se ele entender por que foi que ele fez aquele concurso, por que foi que ele passou tantos anos no interior, até chegar aqui, eu acho que se houver essa renovação,
se houver essa cobrança, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter uma justiça mais ágil. Tudo que os advogados mais querem, mais ainda do que a sociedade, é que os juízes julguem. Porque se você tiver vários processos sendo julgados, se você tiver uma maior celeridade processual, o advogado vai poder trabalhar mais e melhor. O que acontece hoje é que com um único processo, em que eu nem deveria ter que ir lá para ter a sentença, você tem que ir várias e várias vezes repetir a mesma história para pedir para que ele faça aquele trabalho dele. Isso faz com que você deixe de trabalhar em outros processos, que você deixe de ficar no seu escritório tendo atividade produtiva para perder tempo em um trânsito caótico, risco de ser assaltado, porque infelizmente o próprio acesso a vários fóruns é um risco à segurança pública, para você chegar lá e ter que repetir aquela mesma história de novo para o juiz. Então eu acho que a gente vai resolver grande parte dos problemas da Justiça Estadual com a publicação da produtividade e com uma ação efetiva. Eu, gestor, eu tenho liderados, então eu tenho que procurar aqueles liderados e entender qual é o problema. Por que eu tenho um juiz de uma vara de família, por exemplo, que julga 40, 50, 60 processos naquele mês, e eu tenho um colega de vara dele que só julgou 2. O que foi que houve? Porque eram 2 processos de alta complexidade, tudo bem, mas no outro mês continua julgando só 2, enquanto seu colega de vara continua trabalhando bem mais. Então eu acho que atrás de se entender de forma impessoal, de forma apolítica, mas de forma profissional, trazendo profissionalismo para a administração judiciária, eu tenho certeza que a sociedade só tem a ganhar. Eu me recordo quando estava na Comissão de Estudos Tributários e, junto com a Comissão de Defesa e Assistência, nós procuramos a diretoria da Justiça Federal, porque os advogados estavam sendo maltratados nos balcões do Foro Federal naquela época. E o diretor do Foro resolveu fazer o seguinte: resolveu criar o cargo de atendente com especialidade e dar um adicional a mais para quem quisesse ficar no balcão de atendimento recebendo parte de advogados, para garantir um profissionalismo no atendimento. E garantiu também que todos aqueles que fossem ficar lá iriam receber treinamento, capacitação. E entender a importância de respeitar as prerrogativas dos advogados, entender a importância de respeitar uma parte quando chegar lá em busca de informações. Ou seja, um juiz federal que tem uma visão empresarial, uma visão profissional de como resolver a situação. Infelizmente, isso não encontra na Justiça Estadual e quando nós encontrarmos, eu tenho certeza que toda a sociedade só terá a ganhar, e principalmente a classe das advogadas e dos advogados. A Defensoria ela garante o acesso à justiça. Então, quanto mais se investir na Defensoria, mais você garante que você assegura que o Estado venha cumprir uma das suas funções primeiras, que é trazer segurança, principalmente segurança jurídica, ao cidadão, ao jurisdicionado. Eu reconheço que a Defensoria ela ainda está bem aquém do que deveria ser. Inclusive, eu escuto até alguns colegas advogados que a Defensoria não deveria ter muita estrutura não, porque fica competindo com o escritório dele. Na realidade, eu acho que não tem competição. Na realidade, eu acho que os defensores eles fomentam ações para os advogados. Porque uma parte que precisava se separar, mas não tinha direito para pagar a separação, aquele processo ia ficar parado por muitos e muitos anos, nunca iria para frente. No momento que ela procura a Defensoria entra com ação de separação, ação de alimentos contra aquela parte, aquela parte então vai procurar um advogado para promover a sua defesa. Então eu acho que os defensores eles fomentam o mercado de trabalho para os advogados, por isso que eu acho que todos os advogados devem abraçar o serviço dos defensores, porque além de fomentar, garante principalmente a prestação jurisdicional, e é isso que o advogado mais deve buscar, é trazer justiça para a sociedade. E exige que o Estado então venha fazer investimento, não só no salário dos defensores, mas principalmente na quantidade de defensores e na infraestrutura. Reconheço que os investimentos têm sido feitos, realmente ao longo dos últimos 6 anos, os defensores passaram por uma grande mudança, tem uma sede hoje bem estruturada, não o ideal, mas bem estruturada. Em várias comarcas a gente tem uma situação até de relativo conforto, mas eu acho que nós ainda chegamos a talvez 50% do que for necessário. O ideal é que a gente tenha uma política não apenas de um governo, mas uma política de Estado para trazer efetividade a todo o jurisdicionado do Estado do Ceará. Garantir que cada cidadão do Estado do Ceará
possa ter acesso à justiça através de um defensor público e principalmente uma justiça que venha atender às reclamações por parte daquele defensor. Infelizmente, eu sou muito preocupado com as novas gerações. Quando da minha época, eu não sou assim tão velho, estou chegando aos 40 anos, passar no vestibular não era fácil. Exigia muito estudo por parte de cada um para poder chegar lá, especialmente quem quisesse chegar numa faculdade pública. Então, para chegar numa faculdade pública, era necessária uma dedicação especial muito grande. Eu me lembro do meu terceiro ano científico, que eu resolvi suspender qualquer tipo de atividade social para me dedicar full time naquele ano para poder passar no vestibular. E com os novos cursos, e não apenas no curso de Direito, mas cursos, as faculdades que se espalharam, a gente garantiu uma maior democratização por parte do ensino maravilhoso, porque apenas 5, 10% da população conseguiram ter acesso ao ensino superior. Não, vamos garantir isso a 100% da população, a todos aqueles que queiram. Só que eu acho que isso trouxe uma acomodação por parte dos estudantes. E eu acho também que a internet, para os jovens, ela não serviu de forma muito positiva quanto a gente imaginava. Eu me lembro quando criança, meu sonho era poder ver a carta de Pero Vaz de Caminha. E hoje você acessa a internet facilmente, você vê lá o texto, você vê uma tradução de palavra por palavra. A internet proporciona um acesso à informação de uma forma maravilhosa. Porque antigamente a gente só conseguia lendo enciclopédia e com um certo limite. Hoje a gente consegue aprofundar qualquer conhecimento com a internet de forma rápida, efetiva. Mas infelizmente os nossos jovens têm se utilizado da internet para as redes sociais, para as mídias sociais, para os jogos online. Então, infelizmente, o que eu tenho percebido é que a cada geração que passa, existe uma maior acomodação, uma falta de estudo de base. E isso aí vem, infelizmente, a reboque de poucos valores éticos. Nós vemos hoje uma sociedade, cada dia que passa, mais materialista. A gente percebe até pelos filmes de Hollywood, onde mostra que o importante é ganhar. Não é como ganhar, e sim que o importante é chegar lá. Então, a cultura de que os fins justificam os meios, infelizmente, elas estão, cada dia que passa, mais arraigadas nos mais jovens. Eu acompanho em cada turma da graduação o quanto mais e mais estudantes estão distanciados de valores que são valores republicanos, valores da ética, valores da justiça. A maior parte dos estudantes hoje de Direito, essa é uma realidade, pensa apenas em passar um concurso público. Você pergunta, você quer ser o quê? Porque na minha época, o sujeito pensava em ser promotor, para trazer justiça, queria ser juiz, para poder dar decisão, ser delegado. Hoje não. Hoje não, eu quero passar num concurso público, que eu quero me salvar. Então, nós vamos ter juízes sem vocação, delegados sem vocação, promotores sem vocação, serventuários sem vocação, todos lá só pensando na remuneração no final do mês. Isso faz com que cause a gente tenha um círculo vicioso de um mau serviço prestado que desmotiva aquele que quer trabalhar, aquele que quer ser advogado, encontra um juiz que não tem vocação, um delegado que não tem vocação, um servidor que não tem vocação, ele diz, eu não quero ser advogado não, eu quero fazer concurso para estar lá que nem ele. Porque enquanto eu tenho esses profissionais que não me atendem bem, eu tenho que pagar as contas no final do mês. Então a realidade que a gente tem hoje, infelizmente, é uma realidade muito negra. Eu não sou pessimista, muito pelo contrário, eu sou um cara muito otimista, eu acredito que as coisas possam dar certo, mas eu acho que é necessário que haja um choque cultural, educacional, para que a gente possa conseguir dar motivação para os mais jovens. Infelizmente, a abertura das faculdades, ela felizmente proporcionou um acesso à educação, que deveria ter uma sociedade mais desenvolvida, mas ao passo que ela causou uma acomodação dos mais jovens e esses valores americanizados, essa ideia de uma sociedade com poucos valores cristãos é algo que me preocupa seriamente e digo no ramo do direito. Ainda bem que nós temos exame de ordem,
Se não fosse o exame de ordem, nós teríamos aí uma série de pessoas sofrendo prejuízo por advogados que infelizmente não são preparados pelas faculdades. Então a importância do exame de ordem é que você garante um profissional minimamente preparado. E digo para você, enquanto cidadão, eu quero exame de ordem para medicina também. Porque eu fico preocupado com vários cursos de medicina sendo abertos, em que o sujeito tem um diploma, mas não tem a capacitação. E quando eu estiver lá na maca, eu venho morrer por causa de um profissional que não foi devidamente preparado. Então, acho a importância do exame de ordem, não apenas para medicina, para odontologia, para contabilidade, enfim, para todos os setores profissionais, eu acho que garante um maior esmero, uma maior dedicação por parte daquele acadêmico, para que a gente possa efetivamente assegurar que o serviço venha a ser prestado a contento por parte da sociedade. E quando eu falo, por exemplo, um serviço advocatício, que alguns vão pensar, mas qual a importância do serviço advocatício? Muitas vezes a vida de uma pessoa está na mão do advogado quando ele busca ali uma decisão liminar para garantir uma cirurgia. Então é muito importante que você tenha profissionais minimamente preparados e eu acho que só se consegue isso daí através da prova. Porque senão vamos ter acomodação e vamos ter todo esse círculo vicioso que não se resolve em 5, 10, mas somente em 20, 30 anos através da mudança de uma geração. Pessoalmente, eu tenho uma opinião que inicialmente pode parecer polêmica, mas eu vou explicar melhor. Eu sou contra a reforma tributária no Brasil. Aí causou algum choque. Mas ele estuda em direito tributário, é contra a reforma tributária? Sou contra a reforma tributária no momento que nós vivemos hoje. Por quê? Porque o maior problema hoje da sociedade é um valor muito alto que eu pago de tributos e é a burocracia, é a confusão para funcionar. Eu tenho uma indústria que funciona em São Paulo, quero trabalhar aqui em Fortaleza, só que os meus tributos são cobrados 2 vezes na fronteira do estado do Ceará. O estado de São Paulo quer me cobrar, o estado do Ceará me cobra. Eu tenho que saber a legislação do estado do Ceará, a legislação do estado de São Paulo. E cria essa que eu chamo de burocracia. Então, tudo que o contribuinte mais quer é o quê? É pagar mais barato, para que ele possa ter maior fluxo de caixa, para que ele possa ter um produto mais barato. O seu passo ele quer uma burocracia ele quer uma burocracia simplificada. Pouco importa para ele se aquilo que ele está pagando vai para a União, para os estados ou para os municípios. Porque sai do bolso dele da mesma forma. E quando falam de reforma tributária, o que eles estão querendo fazer não é simplificar, não. Vejam todos os projetos que existem de reforma tributária. Todos os projetos de reforma tributária, eles existem para aumentar a carga. Porque existe uma briga no bolo. Você tem o bolo da arrecadação, a União fica com a maior parte, os estados com um pedaço, os municípios com a menor parte. E os municípios querem aumentar a fatia, os estados também, e a União também quer aumentar. Como é que ela faz? Vamos aumentar o bolo, vamos botar mais tributos aqui, vamos tirar mais da sociedade, assim todo mundo sai satisfeito. E não vai resolver o problema. O problema que a gente tem hoje, a gente resolve através de normas infralegais. Na Constituição, nós temos uma série de direitos e garantias ao contribuinte, que eu tenho muito receio da reforma, eles venham ser atingidos. Tudo bem, é cláusula pétrea da Constituição? Mas eu tenho um receio muito grande de que isso venha depois ser objeto de discussão jurídica, a gente passe anos e anos no Supremo discutindo se aquela alteração poderia ou não poderia ter acontecido. Eu prefiro o quê? Reduzir a carga. Veja um exemplo simples. O que a gente paga hoje de ICMS, que é o imposto estadual, sobre o nosso celular, sobre a internet, sobre a gasolina do nosso carro, sobre a energia elétrica, é da ordem de 34,6%. O único imposto estadual representa mais de 1/3 da sua conta de celular, da sua conta de telefone, da sua conta com a gasolina, da sua conta com a energia elétrica. Vai ser preciso uma emenda constitucional para mudar isso daí? Não, vamos baixar a carga tributária. Olha, o Estado precisa dessa receita hoje. Eu concordo. Então vamos combinar o seguinte, vamos diminuir 1% por ano. Vamos cair de 34% para 24% ao longo de 10 anos e para 15% daqui a 20, de forma que o Estado vá diminuindo a dependência que ele tem desses valores, desses insumos que eu entendo que são fundamentais ao desenvolvimento. Para isso daí é preciso de quê? Alterar uma lei. Eu não preciso estar mexendo na Constituição. A questão da burocracia que existe é algo possível se resolver entre estados, entre municípios, entre União. Então, o que o contribuinte, na realidade, o que ele quer, se resolve não através de uma reforma na Constituição,
se resolve através de uma reforma legal, com medidas simples, com medidas extremamente simples. Os contabilistas, principalmente, que estão no dia a dia, sabem que cada dia que passa hoje está tudo mais informatizado. E isso significou o quê? Um aumento do custo para as empresas. Tenho certeza que esse custo hoje, ele não vai representar a mesma coisa daqui a 3 ou 4, 5 anos. A situação vai estar consolidada e já vai ter havido naturalmente uma redução de custo com o investimento que foi feito ao longo dos últimos anos, por causa da nota fiscal eletrônica, com a informatização de quase todos os setores das empresas. E isso aí vai ajudar significativamente a burocracia. O sofrimento hoje dos contribuintes está na administração tributária, em que o contribuinte é surpreendido com a inscrição na dívida ativa, quer lá saber o que acontece e tem que esperar mais de uma semana para ser atendido lá na Procuradoria. Em que o contribuinte quer resolver um problema na Receita e tem uma história de senha. Então, sem senha você não pode chegar aqui. Ou seja, a Receita cria o problema para o contribuinte e depois não quer atender ele para ele resolver o problema. E a Receita precisa alterar a Constituição para a gente fazer isso daí? Não precisa. O que precisa é gerenciamento e boa vontade. Então, o que a gente precisa é ter uma política de Estado. Não é a política de uma gestão que conseguiu a reforma, isso. Não, não. Vamos ter uma política de Estado. Vamos reduzir a burocracia. Eu tive a oportunidade de fazer o meu doutorado na Espanha, em Santiago de Compostela. Como eu morei lá, eu tirei um celular pré-pago, fui lá na operadora local e é igualzinho aqui. Bate cópia da nossa identidade, bate cópia do comprovante de residência. Eu não sei porque querem tanto papel. Você leva 40 minutos para sair com a linha telefônica. E o voo, naquelas companhias baratas na Europa, para Londres, e de volta custava mais ou menos 50 euros. Eu fui passar um final de semana em Londres. Cheguei lá, fui tirar o meu celular para não gastar os meus créditos da Espanha, fui tirar o meu celular na mesma empresa, que também funciona na Inglaterra, para usar durante o final de semana. Quando eu cheguei lá, eu não demorei 40 segundos. Eu cheguei na loja e disse, eu queria um celular pré-pago. A vendedor, pois não, o senhor quer quanto de crédito? Eu disse, tá aqui aí 20 pounds. Ele colocou, disse, tá aqui, só vai pagar como? Eu disse, espera aí, como assim? E como é que faz para funcionar? Você coloca o chip, ele vai mandar uma mensagem para você, mandando você escolher qual o seu plano. Você não é estrangeiro? Escolha o plano 3. É que tem as melhores tarifas para você. Liguei o celular, recebi a mensagem 3. Em 40 segundos, eu estava com a minha linha funcionando. Na mesma empresa que na Espanha levei 40 minutos. O que acontece no Brasil? A burocracia consome muito tempo. A perca de tempo que a gente tem com papel. Eu acho que isso daí a gente não resolve com um passe de mágica. A gente resolve com uma mudança cultural significativa através de uma política de Estado que tem que reduzir os custos através da redução da burocracia, através da facilitação para o contribuinte. Porque a arrecadação, ela é consequência. São duas frases que eu tinha vontade de colocar em toda a repartição fazendária. É que a arrecadação é sempre consequência. Se houver desenvolvimento econômico, naturalmente haverá arrecadação. Então, o objetivo de todo administrador tributário é fazer com que a loja venda mais, que o comércio venda mais, que o prestador de serviço preste mais serviço, porque naturalmente ele vai ganhar com os tributos. E a outra é que a autoridade somente são alguns e por algum tempo. Infelizmente, alguns tomam posse, não é no cargo, é do cargo. Se sentem donos achando que vão ser autoridades para o resto da vida e maltratam o contribuinte, maltratam a sociedade e, na realidade, estão dando um tiro no próprio pé porque estão impedindo o desenvolvimento econômico. Quando houver uma conscientização e uma redução dessa burocracia e as alíquotas, basta uma leizinha simples, reduzindo a alíquota de 10 para 9 para 8, eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar. Por isso que eu acho que no momento atual, se houver reforma, a gente vai ter mais o quê? A gente vai ter, com reforma tributária, nós vamos ter um aumento da carga, que os estados e municípios vão querer uma fatia maior e a União não vai abrir mão, e principalmente nós vamos ter uma série de demandas judiciais. Com a reforma tributária, nós advogados, nós vamos ganhar, porque vão ser várias ações que vão surgir, vão ser várias discussões, mas eu, enquanto cidadão, não posso concordar com isso. Eu, enquanto cidadão, eu quero o quê? Eu quero um estado em que haja estabilidade jurídica para que haja investimentos. E, infelizmente, não vai ser com a reforma que nós vamos conseguir isso daí. É um assunto bem polêmico. Eu tenho várias discussões com meus colegas que militam com direitos humanos. Eu acho que é um assunto que a gente não vai conseguir encontrar ampla maioria
mas é um assunto que a gente precisa enfrentar. Eu acho que você simplesmente reduzir a maioridade de 18 para 16 anos, eu acho que não é a solução, porque alguns crimes com 16 anos, realmente, o jovem ele não tem discernimento. Por exemplo, o jovem de 16 anos ele não tem a consequência do que é um estelionato, ele não consegue ter essa maturidade. Mas eu penso que um jovem de 16 anos sabe que não deve matar ninguém. Um jovem de 16 anos sabe que não deve roubar ninguém. Então, eu penso que alguns crimes mereçam ser aplicados. Em cada caso, que o juiz possa reduzir a maioridade penal. Assim como acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o juiz ele pode reduzir a maioridade penal sem entender que naquele crime ali, em razão da repercussão, aquele mais jovem ele tinha consciência do que estava fazendo. E eu acho que, se isso for possível, a gente vai reduzir significativamente a criminalidade que a gente tem hoje, porque quem milita no crime, milita no sentido de trabalhar contra o crime, melhor esclarecendo, sabe que boa parte dos crimes hoje são feitos por menores de idade, tendo maiores como mentores. E eu acho que, infelizmente, o professor Djalma Pinto, em uma manifestação recente, também comentou sobre isso daí. É um assunto que dói o coração, eu enquanto pai, mas eu penso que é necessário que a sociedade, ela, em casos pontuais, ela possa aplicar a redução até como caráter exemplificativo. Eu acho que o menor de 18 anos que comete um homicídio, um latrocínio, fica no máximo 24 meses em uma estação como eram chamados na minha infância, de FEBEM, ou seja, uma estação de tratamento para menores infratores. Quando sair, vai sair um ladrão feito. E o pior, ao longo desse período, ele pode fugir várias e várias vezes e cometer outros crimes. Eu acho que, infelizmente, essa é uma opinião pessoal, eu acho que o assunto precisa ser enfrentado pelos legisladores e com urgência. Mesmo que a decisão seja um referendo, mesmo que a decisão seja objeto de um plebiscito, eu acho que a sociedade brasileira não pode fugir dessa discussão, porque a Fortaleza está entre as cidades mais violentas do mundo, do Brasil, da lista das cidades mais violentas do mundo. Das 10 cidades mais violentas do mundo, 5 são brasileiras. Eu acho que se mata no Brasil com arma de fogo mais do que se mata numa guerra, por ano. Então, eu acho que os números exigem que os nossos representantes tenham a coragem de enfrentar a situação. Para esse caso aí específico, eu acho que a gente teria que ter instalações específicas para esses menores infratores, para não permitir a convivência dele porque, da mesma forma que eu acho que quem tem menos de 18 anos, tem 16, 18, cometa um homicídio, deva responder por esse homicídio, eu não posso querer que esse menor infrator ele venha ter convivência com os maiores, porque ele, infelizmente, aí sim, ele, já que não está com a sua personalidade completamente feita, ela vai sofrer, infelizmente, uma inclinação ainda maior a produzir mal à sociedade. Eu acho que a gente deve, caso haja deliberação nesse sentido, as próprias instituições hoje que são utilizadas para a detenção desse menor infrator poderiam ser convertidas em algum tipo de penitenciárias especiais. Vamos tentar encontrar essa nomenclatura, para que a gente possa ter uma oportunidade de resgate desse menor infrator. Eu acho que, por exemplo, cada dia de aula que ele tenha lá, vão ser 2 dias a menos na pena dele, para que ele tenha essa motivação, que ele lá tenha oportunidade de ter uma capacitação na mão de obra. Tem umas coisas que me chateiam profundamente, quando em cada esquina das grandes cidades nós encontramos flanelinhas que não produzem efetivamente nada. A gente paga o quê? Para não ser assaltado, para o carro não ser riscado? Enquanto, se você for na construção civil, eles estão desesperados por mão de obra. Estão pensando em importar mão de obra do Peru, da Colômbia. Estão investindo em tecnologia porque não encontram gente que queira trabalhar. Eu tive mais cedo com empresários do setor que trabalham com prestação de serviço para condomínios, porteiros, zeladores, estão em falta no mercado. Não encontra ninguém para trabalhar, enquanto a cada esquina nós temos jovens e mais jovens
que não estão fazendo qualquer tipo de atividade produtiva. E o pior, esses jovens vão envelhecer. E quem que vai pagar o plano de saúde que eles vão com certeza ter no futuro? Todos nós. Eles não estão contribuindo, mas nós vamos pagar a conta. Então é importante que houvesse um trabalho de pegar esses jovens e inseri-los no mercado de trabalho, capacitação para construção civil, para serviço de prestação, enfim. A gente só vai conseguir resolver efetivamente o problema que a gente tem hoje de violência com educação. Isso é um projeto a longuíssimo prazo. Nenhuma lei resolve todos os problemas. Acho que a lei ela só consegue melhorar. Eu sou a favor da lei seca, mais do que a favor da atual lei seca. A antiga já era muito boa, desde que fosse aplicada. Na verdade, o que aconteceu foi com a primeira lei, houve uma acomodação natural, as blitz deixaram de ser menos rigorosas e eu penso que realmente beber e dirigir, o cidadão assume um risco muito grave de acontecer um acidente e por isso que nesse ponto eu acho que a lei seca é fundamental e é necessário que haja uma reeducação para aquele que sair e beber, pegue um táxi, pegue carona com os amigos, que isso aí eu acho que a gente consegue diminuir os problemas da violência no trânsito. Embora eu acho que os maiores problemas que a gente tem hoje, eu estou falando de forma empírica, por estar todo dia nas ruas dirigindo. Não acontece apenas por causa de bebida, acontece principalmente por causa da imprudência dos motoristas brasileiros. Motoristas e principalmente os motociclistas. Quem tem a oportunidade de dirigir no exterior, percebe que no exterior existe uma preocupação muito grande com o carro. Se dirige com muito cuidado, com muita preocupação, porque se você atropelar uma pessoa, é um processo gigantesco. Aqui no Brasil, as pessoas dirigem como se estivesse numa corrida de Fórmula 1. Você liga a seta para poder dobrar, a pessoa lhe fecha porque não pode permitir aquela ultrapassagem. E é algo cultural que pessoalmente me incomoda profundamente. Eu acho que só se resolve isso aí com educação. Agora, como é que eu vou conseguir educar já não sei, talvez a gente tenha no Brasil 80 a 90 milhões de motoristas com carteira. Como é que eu faço para mudar esses valores de hoje? Não sei, mas eu acho que uma política visando o longo prazo e também havendo por parte do Estado um investimento em infraestrutura, porque o que eu tenho percebido nas grandes cidades é que o que mais deixou o trânsito violento, mais deixou o trânsito complicado, foi a falta de estrutura. Antigamente você levava 10 minutos da sua casa até o trabalho, depois começou a ser 15, 20, 30, 40, mais de uma hora, e você começa a perder a paciência e a falta de estrutura. Você vê nas ruas cada dia que passam mais estreitas, por falta de investimento, com mais e mais carros, isso faz com que os motoristas se tornem mais imprudentes e eu acho que os acidentes aconteçam. Então, eu acho que o Estado tem que investir em duas vertentes principais, educação, agora também em infraestrutura, porque sem infraestrutura os problemas não vão ser resolvidos. A Copa das Confederações e a Copa do Mundo, dentro de campo, o evento vai ser um sucesso. Meu maior lamento é o dinheiro absurdo que nós estamos gastando em estádios de futebol, não em investimentos que trariam um legado para as cidades que vão receber os jogos. O que se esperava inicialmente, infelizmente, não aconteceu. A questão da venda de bebidas alcoólicas nos estados, eu penso que isso acontece no mundo inteiro e no mundo inteiro nós não encontramos confusão porque existe o consumo de bebidas alcoólicas, principalmente em ingressos de valores astronômicos, que são os ingressos da Copa das Confederações e ingressos da Copa do Mundo. Na Copa das Confederações, o preço médio de um ingresso, até onde eu pude ver na última vez, era algo em torno de R$150, aquele primeiro ingresso. Então, se o sujeito vai com a namorada, são R$300. Se ele vai com 2 filhos, ele gastou R$600 em um jogo. Então, eu tô presumindo que pelo valor que ele compra do ingresso, ele tenha a preocupação de chegar em casa inteiro. Então, se ele vier a beber, ele vai tomar 1, 2, 3, 4, 5 chopps por causa da
do calor, mas na volta para casa é importante o quê? Está lá a lei seca. Estão lá as blitz para estar verificando que aquele que bebeu não está dirigindo. E eu não penso que o álcool deva proporcionar brigas nos estádios. Quem tem oportunidade de ir para festas, eu como já estou casado, eu me casei em 99, então já estou aí com 14 anos de casamento, faz tempo que eu não vou para festa, mas na minha época de solteiro eu ia para aquelas festas e era frequente ter bebida e você não via tanta confusão. Por quê? Porque existia a segurança preventiva. A segurança chegada porque houve briga, não tem sentido. Eu acho que é importante que tenha ali a segurança, se houver qualquer tipo de empurra-empurra, rapidamente chega e afasta os mais exaltados, como acontece em todo e qualquer evento. E principalmente numa Copa das Confederações, numa Copa do Mundo, em que boa parte ali dos torcedores estão pelo espetáculo. Eu tenho um receio da venda de bebida alcoólica em jogo de time, porque se eu estiver falando de Flamengo, de Fluminense, Vasco, Botafogo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, aqui Ceará e Fortaleza, existe uma paixão maior por parte do torcedor. Quando ele fala de seleção brasileira, ele fala de festa, ele lamenta os últimos resultados, mas não existe uma empolgação tão grande como existe de time. Alguns preferem o time do que o próprio marido ou a esposa. Então, eu acho que para esse tipo de jogo, eu não vejo problema com bebida alcoólica, não. Só acho que tem que haver o controle da lei seca para que a gente não possa. Um problema está criando outro. Eu penso que o ministro Joaquim Barbosa, ele teve boa intenção quando quis comentar um objeto de discussão com o conselheiro Torinho Neto, de que o Torinho Neto, eu tenho que antecipar, eu discordo completamente, que só devemos afastar juízes quando realmente o negócio foi escancarado. Não. Se existe qualquer tipo de corrupção, a gente tem que pegar aquele juiz e afastar para ser um afastamento exemplar para todos os outros. O que me chateou com a afirmação do ministro Joaquim Barbosa ele falou conluio entre juízes e advogados. Quando existe o conluio entre juízes e advogados, do outro lado também tem advogado, o advogado perdeu. Então ele, na minha opinião, foi infeliz com as palavras quando associou que o advogado ele se envolve com o juiz para sempre prejudicar alguma das partes. Quando na realidade o grande problema do judiciário não é um conluio entre juízes e advogados, é o conluio do juiz com interesses terceiros que não estão nos autos. Então, quando o juiz se afasta da sua função de equidistância das partes e vai ter contato com qualquer outra parte, seja através de um advogado, seja através de um amigo, seja através de um terceiro qualquer, com intuito de corrupção, esse é um grande problema do judiciário. A corrupção no judiciário existe, sim, e os casos devem ser apurados e exemplarmente punidos. Mas associar essa corrupção a advogados causa um problema, porque a quantidade de advogados corruptos é ínfima diante de uma grande maioria que sofre para tentar advogar. E no momento que ele faz essa afirmação, dá a entender que toda a classe faz parte desse tipo de esquema, quando na realidade é o contrário. Quase toda a classe sofre com o judiciário ineficiente e muitas vezes eficiente demais. Eu costumo dizer que é a advocacia dos conhecidos que supera a advocacia do conhecimento. Então, porque o advogado conhece o juiz, tem relação pessoal com o juiz, ele consegue ganhar o processo, enquanto aquele que estudou bem mais, é bem mais preparado, vai perder. Enquanto se o juiz fosse imparcial, isso não aconteceria. Então, eu acho que eu concordo com o ministro Joaquim Barbosa de que nós temos que apurar todo e qualquer tipo de denúncia contra magistrados e afastar todos os magistrados que, de forma comprovada, sofreram algum tipo de corrupção. Mas afirmar que isso decorre de conluio entre advogados e juízes, infelizmente, eu acho que ele se excedeu na afirmação. Tanto se excedeu que ele deu silêncio como resposta, ele não quis prolongar a afirmação dele. Esse é um assunto que incomoda
a todo cidadão, em que muitas vezes aquele que rouba um pedaço de pão, ele é preso sem praticamente direito à defesa, em função do nosso sistema carcerário, ele muitas vezes se corrompe na cadeia, ou por vezes é esquecido lá mesmo. Ele já cumpriu a pena dele 1, 2, 3 vezes e não tem ninguém que vá lá e tire, porque as varas das execuções penais, infelizmente, são varas que complicam uma situação que deveria, na minha opinião, ser informatizada. O computador apurou que você cumpriu a pena, vai lá e já depender que o juiz verifique cada ponto uma a um, acho que é uma perda de tempo tamanha, mas é algo que incomoda quando a gente vê, às vezes, os grandes tubarões escapando do judiciário por algum tipo de manobra, por vezes, processual. Mas eu otimista como eu sou, eu acho que a gente tem acompanhado ao longo dos últimos anos no Brasil uma certa mudança. Nos Estados Unidos, por exemplo, se o sujeito ele é conhecido, se ele é famoso, artista de cinema, empresário conhecido, se ele foi pego bebendo em uma blitz, esse sim está complicado. Porque segundo a cultura americana, quando você pega um famoso, você tem que punir o famoso para dar exemplo demais, enquanto um desconhecido consegue escapar, enquanto o famoso não. Eu acho que isso aí aos poucos tem chegado no Brasil. Eu acho que o julgamento do mensalão, sem fazer qualquer tipo de juízo de valor, seja da fundamentação técnica por parte dos ministros, seja por parte da culpabilidade dos réus, já que o processo está em curso, mas pelo critério político do julgamento do mensalão, para boa parte da sociedade, eles iam ser absolvidos. E a gente encontrou o quê? A gente encontrou um tribunal, o Supremo Tribunal Federal, que foi lá e teve a coragem de condenar figuras ilustres da política brasileira, da política nacional. E a gente tem encontrado a mesma coisa, por exemplo, quando a gente vê no jornal filho de empresários famosos sendo objeto de reportagem dos grandes jornais de delitos de trânsito. Quando nós encontramos deputados que renunciaram por causa de um atropelamento. Então, eu acho que ao longo dos últimos anos a gente tem percebido essa mudança. Agora, uma mudança que só vai se efetivar com a mudança da sociedade. Uma sociedade que tem a oportunidade de furar uma fila e fura, uma sociedade que tem a oportunidade de ficar para si um bem que não é seu, infelizmente essa sociedade tem representantes, seja no Poder Legislativo, seja no Executivo, seja também no Judiciário. Então acho que a gente tem muito que avançar em sociedade, mas eu acho que nesse particular nós estamos no caminho certo. A Justiça hoje, quando encontra alguém mais conhecido, certa feita um magistrado disse que hoje, quando ele começou a ser juiz corajoso era aquele juiz que tinha coragem de colocar alguém que era famoso na cadeia. Hoje o juiz corajoso é o juiz que vê um famoso e não tem coragem de colocar na cadeia, porque se ele não colocar, vão dizer que o juiz aceitou isso, aceitou aquilo, fez isso para proteger. Então acho que essa mudança tem acontecido e eu espero que seja uma mudança mais efetiva e permanente para que possa trazer para cada cidadão, para cada cidadã, um senso de justiça. Quando você vê alguém cometendo um crime sendo punido, isso dá maior efetividade a todo o sistema jurídico brasileiro. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a TV União. Eu me coloco à disposição para futuros encontros. A quem está me assistindo em casa, eu me coloco à disposição para discutir qualquer um dos temas aqui que a gente discutiu, que a gente tratou. Eu costumo dizer que eu não gosto de ficar em cima do muro. Qualquer tipo de assunto a gente tem que ir enfrentar e eu costumo dizer que não tem certo e errado aí. Acho que tem posições pouco ou mais fundamentadas e no mundo não tem preto e branco, no mundo tem tons de cinza. Então a gente tem que, entendendo as diferenças, a gente tem condição de contribuir e avançar com uma sociedade verdadeiramente mais justa. Deixo aqui o meu contato no Twitter,
é @Erinaldo Dantas, Erinaldo Dantas. No Facebook é Erinaldo Dantas, separado Erinaldo Dantas. Ou o meu e-mail é erinaldodantas@hotmail.com para qualquer tipo de crítica, sugestão, enfim, um feedback que será muito bem recebido. Muito obrigado. Contexto Geral entrevistou o advogado e professor de Direito Tributário Erinaldo Dantas.